8h18. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Hora de falar de esportes, o bate-papo de todos os dias comigo hoje, Conrado Balucci, por esta semana. Tudo bem, Conrado? Bom dia, ótima quinta-feira. Muito bom dia para você, Nicolini, e para todos também que nos acompanham aqui na Band Vale. Hoje, quinta-feira de sol aqui em São Sebastião. Entre nuvens, tímido, mas de sol. Boa notícia para os moradores daqui, viu, Nicolini? A melhor é que a chuva parou, Conrado Balucci. Que bom se o sol aparecer, mas a chuva parou. E isso é o mais importante. Conrado que fala com a gente direto do Litoral Norte para falar de esportes. E antes da gente falar das decisões de ontem, Conrado, eu queria só passar. Ontem a gente não falou disso aqui. Notícia que estourou ontem de manhã, a saída do técnico do Esporte Clube Taubaté. O Rogério Henrique pegou a mala e falou assim, ó, um time da primeira divisão lá de Goiás me chamou, vai pagar 50% mais que eu ganho aqui, e lá, além do campeonato estadual, tem o brasileiro contratado da Série D, 1 ano de contrato. Valeu, obrigado. Meu contrato aqui era menor, meu salário aqui era menor, lá é 50% maior. Tô indo, um grande abraço. E o Taubaté ficou na mão, ficou sem técnico na cara do Natal, faltando menos de um mês para o início do campeonato. O Rogério Henrique, que já vinha trabalhando com o elenco há cerca de 30 dias, inclusive no início da semana, realizou um jogo-treino com uma equipe do Rio de Janeiro, no empate sem gols, um jogo de 3 tempos, tal, para treinamento, e vinha trabalhando com essa equipe que agora está sem treinador. O Taubaté está no mercado, fala desse, daquele outro, mas até agora, necas de pitibiribas. O alento para o torcedor é que a informação que vem pelos lados intramuros do estádio Joaquim de Moraes Filho, meu querido Conrado Balucci, é que o time foi montado pelo Léo Silvério, pelo presidente, ou seja, o diretor de futebol é o homem forte na montagem do time. Claro que o Rogério Henrique deve ter indicado aí 3, 4 jogadores, né? O que é natural, mas não foi o Rogério Henrique que montou o time, como a gente já viu em outras oportunidades. Agora é tentar encontrar um técnico com o perfil que o Taubaté deseja para esse Campeonato Paulista da Série A2, que começa no segundo final de semana de janeiro, dias 10 e 11. Parada dura, né, Conrado? É isso, Nicolini, é aquele tipo de decisão que arrebenta o planejamento do time, né? Você já bem adiantou, a equipe não foi 100% montada por ele, o presidente teve grande influência, o diretor de futebol teve grande influência na montagem do elenco, mas de toda forma, as portas aí de começar o Campeonato Paulista é uma notícia muito ruim, né? Isso acontece um atraso no planejamento e no desenvolvimento da equipe ao longo da temporada, ou seja, o Taubaté vai recuar aí alguns passos, vai patinar muito provavelmente no começo da temporada, até que o novo técnico se ambiente, conheça os jogadores, entenda direitinho o sistema tático da equipe, implemente ali a sua filosofia, como os técnicos gostam muito de dizer, mas de toda forma foi uma notícia que estourou ontem, né, e que o torcedor do Taubaté já fica meio de cabelo em pé. Quem vai chegar agora para comandar a equipe? E quem ficou na mão também foi o Botafogo, viu, Nicolini? David Ancelotti não é mais o técnico do Fogão, não concordou com a demissão de um membro da comissão técnica ontem à noite, pediu o boné também, e o técnico filho do Ancelotti aí também, mais um a deixar o Botafogo, a exemplo do Luiz Castro uma vez. Agora o David Ancelotti também, o Fogão já está tentando ver outros nomes no mercado. Botafogo e Taubaté, buscando técnicos aí, passando o chapéu. O dinheiro manda mais também, no caso do Taubaté, foi o dinheiro que falou mais alto, né, Nicolini? Foi, e o técnico foi embora. Agora essa saída do Ancelotti foi surpreendente. Botafogo tem vaga na Taça Libertadores de América do ano que vem. Fez um campeonato regular, não tomou susto em qualquer momento, apesar de defender o título. E se esperava um pouco mais desse Botafogo, foi remontado
umas 2 vezes durante a temporada de 2025, com muita troca de jogadores, né? Troca de treinador no meio da temporada, mas o Ancelotti chegou no Brasileiro, estabilizou a equipe. Eu confesso para você que em momento algum foi o técnico dos meus sonhos, meu querido Conrado Ballucci, mas estava lá e cumpriu o seu trabalho no Botafogo, levou a equipe para a pré-Libertadores de América, vai entrar aí com toda a possibilidade de disputar o torneio na fase de grupos, de chegar lá, enfim, vai disputar agora em 2026. E aí, o preparador físico ganhou a mala da diretoria e falou, não, o cara tá comigo, se o cara vai, eu vou também, muito obrigado, um abraço no gaiteiro, e sabe que ano que vem, cá entre nós, né? É ano de Copa, vai estar com o pai lá na seleção, então, vamos arrumar um trelelê aqui, falar valeu, obrigado, e tô indo, você não achou, Conrado? É exatamente isso que eu ia comentar, Nicolini. Essa história de que se o meu amiguinho não tá, eu também não tô, ainda mais no meio profissional. Meu amiguinho se jogou no penhasco. Vou lá também, vou pular também. Não, isso aí não cola, né? E eu ia falar justamente isso. Ano que vem é ano de Copa do Mundo, Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Você acha que ele não vai querer se juntar? E exatamente isso, Botafogo. Para eu não deixar vocês na mão aí no meio do ano, para eu não arrebentar o time, vamos já fazer um combinado aqui no começo do ano, vamos criar um facto para que a gente consiga todo mundo sair bem nessa história? Acho que foi bem por aí mesmo, viu, Nicolini? E com certeza ele estará no banco da seleção no ano que vem junto do pai. Bom, hoje a gente está falando de Botafogo, a gente tem o sorteio que deve definir os adversários do próprio Botafogo e do Bahia, meu querido Conrado Ballucci, na pré-Libertadores, né? Eles entram na segunda fase prévia da Libertadores, né? São 3 fases prévias, tem uns times que jogam a primeira, não tem ninguém do Brasil nessa, mas aí o Brasil entra com os 2 times na segunda fase prévia da Libertadores. O evento acontece hoje no Paraguai, meio-dia, horário de Brasília, e a informação é que, como Botafogo e Bahia estão melhores no ranking da Conmebol, ficam no pote 1 e tem como possíveis adversários os times do pote 2. Ou seja, eles não vão se enfrentar, né? Nessa fase. Essa é a grande realidade. A questão é o ranking da Conmebol. Então, nesse pote 1, além de Botafogo e Bahia, tem Sporting Cristal do Peru, Guarani do Paraguai, Independiente de Medellín, o Argentino Júniors, o Huichipato do Chile e o Tolima, famoso Tolima da Colômbia. No pote 2, o Liverpool do Uruguai, não é o time dos Beatles, não. O Carabobo da Venezuela, que esse ano andou circulando aí pelos campeonatos sul-americanos. O O'Higgins do Chile, um time da Bolívia, que vai ser ou de Strongs, ou Blooming, ou Nacional de Potosí. Um time do Equador, que vai ser o Barcelona ou a LDU. E aí tem classificado da primeira fase C1, classificado C2, classificado C3 na primeira fase. Tem as bolinhas e os nominhos. E aí vai pote 1, pote 2, faz sorteio. E vamos lá, meu querido Conrado Ballucci. A Libertadores começa já no começo do ano, nas suas fases prévias também, né? Botafogo e Bahia tem grandes chances de chegar à fase de grupos, né, Nicolini? Desses times todos que você falou aí do pote 2, por exemplo, que corre o risco aí de caírem com Botafogo ou Bahia, Barcelona e LDU, que são times que figuram já na Libertadores há muito tempo, são times que, principalmente a LDU, né, dá bastante trabalho aí para os times brasileiros. O Barcelona também é um time bastante ajeitado, e o The Strongest por conta da altitude. Boliviano, sempre complicado. Agora, o restante, Nicolini, o Bahia, tanto o Bahia do Rogério Ceni quanto o Botafogo, agora sem técnico, né? Mas daqui a pouquinho já deve estar pintando alguém lá pelos lados de General Severiano, tem grandes chances de avançar aí. Eles estão na expectativa, talvez, de reduzir aí as viagens para não ir muito longe, mas devem, inclusive, decidir em casa, talvez. Mas eu acho que eles têm grandes chances, sim, de avançar. E o Brasil deve ter aí, de novo, de baseada aí, vagas na Libertadores. São 2 bons times, fizeram campeonatos brasileiros dignos, terminaram bem a temporada, então acredito que esses 2 times devem avançar, assim, sem grandes problemas. Não tem nenhum bicho-papão aí, a exemplo de outras edições que tivemos Boca Juniors na pré-Libertadores. Acho que esse ano aí tá mais tranquilo. É isso.
Vamos acompanhar, amanhã a gente conta tudo aqui, meu querido Conrado Balucci. Olha, vamos falar das decisões de ontem, começar pela da tarde. O Flamengo jogou até bem, tomou um calor do PSG em boa parte do jogo, mas segurou. 120 minutos de bola, 1-1, gols legítimos, acho que não tem muito o que se discutir. O Flamengo foi valente, para mim fez uma boa partida, o PSG não é o 15 de Camanducaia, meu querido Conrado Balucci, não dá para você chegar e falar assim, vem em mim, né? Vamos trocar de mão, que aí toma sacode. O Flamengo foi comedido, jogou com um esquema tático bem definido. Felipe Luiz, para mim, é uma baita revelação como treinador, mas aí nos pênaltis, meu amigo, eu acho que a rapaziada passou o ano inteiro só jogando bola sem treinar pênalti, mas também méritos para o goleiro dos homens, que não era nem o famosão, mas ficou famoso depois do título intercontinental que o PSG da França comemora. O Flamengo ficou na vice. É verdade, Nicolini. O Safonov, que foi o goleiro do PSG, não era nem o famosão. A gente fala assim, o Taubaté tá trazendo o Safonov. O São José trouxe Safonov de reforço. O cara fala assim, o Nicolini tá maluco, né? Olha o homem aí, ó. Ia ser meme daqui até o carnaval, né, Nicolini? Mas o Safonov, né, que o pessoal tava chamando ele de Safadov, porque ele foi safadinho nas cobranças de pênaltis, ele era o terceiro goleiro do PSG, viu, Nicolini? Porque o Donnarumma, que era o titular, foi embora pro PSG. Aí o PSG trouxe o Chevalier, que não jogou, então entrou o Safonov, que foi apenas o quarto jogo dele pelo PSG, ele estreou agora, 11 de dezembro foi a estreia dele pelo PSG, e aí com 4 jogos já foi pro Intercontinental e fez o que fez, né? Não dá nem para falar realmente que foi falha dos batedores, porque os caras bateram na esquerda, ele pegou, os caras bateram na direita, ele pegou, os caras bateram no meio, o Léo Pereira falou, então vou chutar no meio, ele ficou no meio e pegou, assim como o Pedro também. Foi um negócio impressionante, né? Ele pegou 4 pênaltis, somente o De La Cruz, que fez o primeiro gol de pênalti, né? O Flamengo errou 4 pênaltis, fazia muito tempo que eu não via uma série tão negativa de pênaltis assim, de uma equipe. Agora, falando do jogo, foi isso que você falou, o Flamengo em final de temporada, né? Jogou 80, quase 90 jogos esse ano, o PSG no meio da temporada. Então, fisicamente também, os caras estavam muito mais inteiros e a gente via isso no segundo tempo. Mas não foi uma partida tecnicamente brilhante, a gente não viu aquele Flamengo, que é como você falou, não é o 15 de Camanducaia, não dá para ir para cima, enfrentar de peito aberto e dominar o jogo, porque não vai. Né? O PSG teve 23 chutes a gol, o Flamengo deu 11. Agora, há de se ressaltar também que o Flamengo teve uma sorte danada ali no lance envolvendo o Rossi, numa recuada do Arrascaeta, o Rossi espalhou a farofa, deu no pé do jogador do PSG, se eu não me engano foi o Fabian Ruiz, que bateu de primeira, fez o gol sem goleiro, e essa falha do Rossi foi praticamente igual a uma falha que ele teve recentemente, há 1 mês e meio atrás, no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, em que ele foi salvar também uma recuada e jogou a bola para frente e acabou entregando para o adversário. A bola foi dada como saída, né? Ela saiu pela linha de fundo por um cabelinho de sapo, então o Flamengo se livrou aí. O segundo gol, que aí sim valeu o gol do PSG, nova falha, na minha opinião, do Rossi, tentou espalmar uma bola, um chute rasteiro que ia para fora, deu no pé do jogador do Kvaratskhelia, que é um dos principais jogadores do PSG, e depois o pênalti do Arrascaeta também nada o que dizer, foi pênalti 1-1. Se não foi um jogo tecnicamente brilhante, o Flamengo conseguiu segurar por todo esse tempo, 120 minutos, o PSG. E aí nos pênaltis, acho que pesou a perna também, a concentração, a loteria. Agora, Nicolini, o The Best foi bestial ontem, né? O Dembélé entrou, não jogou nada, ainda chutou o pênalti lá na lua, bateu um tiro de meta. Realmente a temporada que foi aí credenciada para ser melhor do mundo foi a passada do Dembélé. Essa, velho, sendo uma temporada que terminou em julho, exatamente. Foi bem ruim, hein, Nicolini? É isso. Tá aí, parabéns ao Flamengo, representou o Brasil lá, chegou à decisão, que era o que se esperava,
E aí chegou aos pênaltis e nessa hora todo mundo falou assim, olha que pode dar. Poderia repetir 1981, mas 44 anos depois ficou nas mãos do Safonov, né? O grande goleiro francês que catou tudo e o Flamengo ficou na vice no Intercontinental. Flamengo que já está classificado por ser campeão da Libertadores para o próximo Mundial de Clubes que vai acontecer em 2029, meu querido Conrado Balucci, que estejamos aqui para contar tudo também. Outra decisão à noite, Vasco e Corinthians na Arena, Neoquímica lotada, torcida inflamada, vai Timão que a minha fé te empurra, mas quem quase foi o Vasco, rapaz. O Corinthians fez uma partida muito ruim, né? Parecia desinteressado pelo jogo, e o Vasco, com todas as suas limitações, jogava por um prato de comida bem a cara de Fernando Diniz, e quase que sai satisfeito totalmente. Deu uma beliscada nos cantos do prato que já tinham esfriado da comida corintiana, quase come o prato todo e vence o jogo. 0-0, a decisão é no Maracanã. E o que você viu desse jogo aí, Conrado Balucci? Nicolino, o Corinthians teve mais sorte do que juízo ontem, né? Vamos falar a verdade. O Vasco, para você ter uma ideia, a primeira substituição do Vasco no jogo foi aos 33 minutos do segundo tempo. Ou seja, Fernando Diniz não tinha banco para substituir e manter ali a intensidade, diferentemente do Dorival Júnior, que já fez substituições logo com 6 minutos de jogo, 6 minutos do segundo tempo, no intervalo também já tinha trocado, já tinha colocado o Michael, depois colocou o Carrídio. Agora, o Vasco teve bola na trave, o Corinthians também teve um gol anulado, né? Mas o gol do Vasco foi uma jogada trabalhada, um impedimento um pouquinho à frente. O Vasco teve mais posse de bola, o Vasco teve mais finalizações, mais escanteios, o Vasco teve mais chances do que o Corinthians no jogo e o Vasco jogou melhor. Há de se ressaltar a quantidade de passes errados que o Corinthians teve na partida, que armaram contra-ataques do Vasco. O Martínez, pelo amor de Deus, Nicoli, acho que nem na várzea aqui de São Sebastião a rapaziada erra tanto passe assim. Cada vez que o Martínez pegava na bola, ele entregava no pé de alguém do Vasco e armava um contra-ataque. O Andrés Gomes e o Nuno Moreira foram bem no jogo, o Ryan também fez uma boa movimentação. O Vasco poderia ter saído com um resultado melhor ali da Neoquímica Arena, que realmente estava entupida de gente, um clima impressionante. A gente assiste pela televisão e fica imaginando como deve ser os jogadores que estão dentro de campo observando toda aquela atmosfera. Não tem como você entrar meia bomba ali, né, Nicolino? Porque aquilo te contagia, mas foi assim que o Corinthians entrou ontem. Yuri Alberto não jogou absolutamente nada. Dorival Júnior substituiu o Memphis Depay, que ficou chateado, saiu bravo com o treinador, não gostou de ser substituído. Garro também tentou fazer alguma coisa ali, mas sumido no jogo. Agora, para mim, os jogadores abaixo do Corinthians, o meio-campo do Corinthians foi totalmente dominado pelo meio-campo do Vasco, que jogou melhor e só não saiu com um resultado melhor, né? Não saiu com a vitória, talvez por uma falta de capricho ou até mesmo de talento ali, um banco de reservas um pouco melhor. Decisão fica para o próximo domingo, 6 horas da tarde. Houve uma alteração no horário, seria 6h30, agora é 6 horas da tarde. 5% será a carga de ingressos para os torcedores corintianos, né? A lei da reciprocidade, 5% para os vascaínos na Neoquímica Arena, 5% para os vascaínos lá no Maracanã. Já temos 67 mil ingressos vendidos e ficou tudo para domingo, Nicolini. É isso, Maracanã, domingo, 6 da tarde. Tá aí o que o povo gosta. Vai ter decisão no Maraca, Vasco e Corinthians. O Vasco tem um histórico muito positivo, o Corinthians tem um histórico muito positivo contra o Vasco, meu querido Conrado Balucci, mas o Vasco quer quebrar essa história e comemorar a volta para a Libertadores de América depois de tanto tempo. Vascão que já foi campeão também, que tem uma história belíssima sul-americana, o Vascão que foi campeão sul-americano na década de 40 com o Expresso da Vitória. O Vascão tem tanta história e quer retomar com Fernando Diniz e seus Blue Caps
Esse é o time da Cruz de Malta que vai receber o Corinthians. Mas o Corinthians não tá morto, hein? Você acha que o Corinthians tá morto? Não. Pode estar enganado, viu, Conrado Balucci? Não, de forma alguma. E acho que o corintiano gosta assim, né? Quando tá ruim, tá bom. Quando tá bom é que tá ruim. O corintiano gosta assim. Quando as probabilidades ficam contra. Né? O jogo tá totalmente aberto. O Corinthians não tá morto. Muito pelo contrário, né? Tanto que o Corinthians na semifinal venceu o Cruzeiro jogando em Minas Gerais. Venceu o Cruzeiro lá no Mineirão. Teve o resultado ruim em casa. Aliás, o Corinthians vem, né, de 2 resultados ruins em casa nestas últimas partidas aí da Copa do Brasil, uma derrota e um empate, e buscou a vitória fora lá no Mineirão. Tem muita chance de reverter esse resultado. Acho que vai ser uma grande final no Maracanã, e há de se destacar o goleiro Léo Jardim do Vasco. Que goleiraço, né, Nicolini? Ontem ele fez uma defesa na seleção. com a perna. Exatamente. Ele fez uma defesaça ontem com a perna direita. O jogo já estava parado ali, depois o Bandeira, o assistente, deu impedimento, mas ele fez uma defesaça com a perna ali, digna de, na época de Carlos Germano, quando fechava o gol do Vasco. E me lembrou aí esse time do Vasco, da época de Edmundo, Romário, né, lá nos tempos áureos de 98, 99, 97, campeão brasileiro, com Edmundo ali na ponta, 2-0 com o Palmeiras e campeão Vasco do Brasileirão. Este time jogou muita bola, surpreendeu. Dominar o Corinthians em São Paulo não é fácil. O Vasco, que por muito tempo, né, foi um time meio mussarela, meio calabresa, não fazia muito vento, mas esse time jogou muita bola ontem, deve jogar muita bola também no domingo, e eu duvido que o Corinthians faça uma partida tão ruim no domingo como fez ontem. Também acho. Dorival é um técnico muito experiente, então assim, vai ser uma grande final, e não digo nada se não for para os pênaltis também, a exemplo de Flamengo e PSG. Para os torcedores que não tem nada com isso, quer mais é ver pênalti, né, Nicolini? Quer ver mais um circo pegar fogo. Galera do sofá quer mais abrir mais uma, quanto mais tempo melhor, meu querido Conrado Balucci, essa é a grande realidade. Vamos ficar por aqui hoje. Atenção, hein? Novo lançamento editorial que vem do Rio de Janeiro, o livreto dos jogadores do Flamengo, como não bater pênaltis. Né? Vem aí, na próxima Bienal, o Flamengo tem que lançar um livro, porque assim, méritos do goleiro, maravilha. Mas rapaziada também vai chutar traseiro de vaca, viu, Conrado Balucci? Que vergonha! E ó, boa aqui do Fabião Fogaça, que falou, Dembélé ligou o modo Roberto Baggio. Esse é do meu tempo, viu, Conrado? Aqui na Ilha Bela a gente fala, vai chutar coco na ilha, rapaz. Né? É isso, meu querido Conrado Balucci. Excelente quinta-feira para você. Amanhã a gente traz todo o prognóstico de Corinthians e Vasco no domingo e fecha a semana aqui no Bate-Papo. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Grande abraço. Perfeito, Nicolini. Prazer é todo meu. Ótimo dia para você e para todos que nos acompanham. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento